Pois bem, galera, aí eu vou chamar do online também, né? Porque quer queira ou quer não, a galera que vai assistir é do online. E a galera do presencial, estamos aqui hoje para que nós solucionemos essas 10 questões que, no meu entender, pelas últimas provas, como sempre, a gente procurando colocar inteirados o suposto perfil com o qual os senhores depararão, eu peguei e cheguei a essas 10 outras questões. Pessoal que vem conosco aqui acompanhando o curso regular e também as turmas avançadas aí, onde vê que não são questões iguais a que temos nas listas. Sempre procurando massificar por meio de outras questões. Galera, então sem mais delongas, vamos fazer a questão de número 1 aí que nos vem à mente. Assistente administrativo Metrô de São Paulo, lembrando, claro, todas da FCC, tá, gente? Todas da FCC, óbvio, para que nos inteiremos do perfil da banca. Questão de número 1 nos fala, acompanha aí, galera do online. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizada corretamente em... Galera, aqui vai ter, como a gente costuma dizer, um plus, né? Um upgrade, né? Na linguagem administrativa, eu não gosto de falar essa chiação toda. Presta atenção aí, online. Porque vocês, não sei se vocês observaram, na letra A já tem colocação pronominal diante de locução verbal. Há muito não cai questão dessa ordem em certames principalmente elaborados pela FCC. Viu, galera online? Muita atenção aí. Presencial também. Por isso que eu a coloquei. Fazia tempos que não caía colocação pronominal diante de locução verbal. Então aqui é uma OBS à parte. Porém, antes, para variar, vamos fazer uma OBS geral para que cheguemos à questão aqui. Vamos embora. Coloca aí, por favor. OBS, anote. Vem para cá, galera do online. Comigo aqui. Eu digo, ó. Função sintática. Anote aí, meu povo, vamos embora trabalhar. Não vai ser só resolver a questão e falar o gabarito, não. Vamos sim nos inteirar, tá certo? Função sintática dos oblíquos átonos, certo? Mas esse tópico aqui, galera, vinculado à parte de colocação pronominal, tá certo? Colocação pronominal, tanto a básica quanto a avançada. Anota aí, por gentileza, para a gente já começar a brincar, começarmos a tratar desses apontamentos aí, para que cheguemos à OBS necessária para a resolução dessa questão. O que me interessa realmente fazer, para dar justamente esse acréscimo informacional para os senhores, é a parte que diz respeito à colocação dentro de locuções verbais, que a gente não fala normalmente disso no curso regular, mas caiu em prova recente, e vocês aqui, ó, que estão justamente no happy hour, a galera do online aí que vai nos assistir, vai ter esse caráter informativo a mais. Posso começar? Vamos embora brincar? Bora, povo. Bora. Acorda aí. Gente, função sintática dos oblíquos átomos. Aí vocês vão ter que me ajudar, né? Já estão assistindo aula comigo, com os outros professores. Tomara que não na concorrência, por óbvio, né? E aí? Normalmente os pronomes oblíquos, galera, principalmente os átonos, eles figuram enquanto complementos como que? O objeto direto, o objeto indireto. Confere ou não? Não é isso? Galera online, seria isso? Pronto, vamos rememorar. Vou colocar aqui a listinha dos caras, só para nós relembrarmos, tá certo? Os, olha quem mais. As, nós vamos ter, ó, lhes e o nosso mi, ti, si, nos e vos. Massa. Os senhores aí, por favor, me ajudando, galera do online já vai refletindo aí também. Diz-me uma coisa, em termos de complementos verbais, os exclusivos são os mais fáceis. E aí, como é que fica a parada? Os, as, ajudem-me. Objeto direto, isso aí, firmeza, galera, que vocês sabem que eu transmiti para vocês o assunto. Teve gente que viu comigo isso aqui ontem, não foi isso? Online não sei, mas a galera daqui, teve gente que estava comigo ontem em sala. Bora, Lilis. Objeto, só para rememorar. Indireto, e esse povo? Os dois não, um ou outro, né? Objeto direto e objeto indireto. Ou um ou outro, a depender do verbo com o qual se relacionam. Não é isso? Não é verdade, gente? Massa. Esse é o primeiro ponto. Anote que com base nisso, aí eu vou tratar agora só para rememorar, ó, da parte de colocações pronominais. Colocações pronominais. Anote aí. É o meu não, é dos outros aí. Vamos embora. Não atenda não, é o povo atentando vocês para não estudar. É o Satanás. Não escute não, é o celular. É. Uma hora dessa é o demônio. A aula?
Sim, grite aula, igual como eu fiz. Justamente, perfeito. Aula, toda hora, aula, isso. Gente, colocações pronominais. Tá, nossa, tá hoje, aula, quando ligado, do mesmo jeito. Colocações pronominais. Aqui tranquilo, vocês já anotaram, foi só para rememorar. Lembremos, gente, em termos de terminação. Agora é um esqueminha, ó. Terminação, que aqui a gente só vai rememorar. Piau é 1h30 só para rememorar, porque são assuntos, basicamente, os quais os senhores já viram. A gente está rememorando, revisando e dando direcionamento de estudo. Terminação verbal, R, S, Z. Como é que fica a parada? O pronome que com esse tipo de terminação se fundir. O objeto direto que eu mostrei para os senhores. Lolós, lalás. No ato de fusão do pronome oblíquo, basicamente esses dois aqui, ó. Me acompanha online, aqui, ó. Os, as. Com essa espécie de terminação, eles assumem o formato, ó, lolós, lalás. Beleza, gente? Só para rememorar. No oral por hora, só para vocês perceberem. Comprar as apostilas ficaria como? Comprá-las. Beleza? Comprá-las. Só para rememorar. Outro dado importante, gente. No ato de fusão de lolós, lalás, não esquecer para cá. Quem na verdade está aqui é quem? Os, as. Está na verdade aqui, ó. Os, as. Perceberam ou não? Show. Na hora que eu for me unir a esses termos aqui, que serão o quê? Objetos diretos. Essas terminações serão excluídas. Não esqueçamos. Elas serão retiradas. Vocês acabaram de me dizer, ó. Comprar as apostilas. Ficou como? Comprar-las. Foi isso ou não foi, Elaine? Comprar las. Confere? Veja, outra espécie de terminação. Vamos. Nasalização. Só para rememorar. Depois a gente chega na questão. Já. Nasalização. Galera, como é que eu percebo que um verbo está com a terminação nasalizada? Quem é que rememora? E aí, online? Pense. Ou o tio ou um M. Dão. Viram, não é verdade, online? Não é isso, presencial? Seria isso, ó. Nasalização é quando o verbo termina basicamente em tio, ou então quando ele vem com M. Confere ou não? Show. Como, Moura, vai ficar o pronome ao se unir a essa espécie de terminação? Vai ficar assim, ó. Nonós, ou então, ó, nas. Acompanha aí, online. Nonós, nanás. Olha o raciocínio. Nonós, nanás. Ou seja, se eu colocar uma terminação do tipo, desculpa, terminação não, uma fusão. Viram o professor. Como é que vai ficar? Viram o professor. Viram é nasalizado, gente? É nasalizado ou não, turma? É. Mas o professor, que é ele? Fica como? Viram no. Não é o no nesse caso de nós, é o no mesmo, ele. Assumiu o formato nonós ou nanás pela fusão de quem? Olha para cá, olha para cá. Fusão de quem? Os, as, com essa terminação. Continua sendo, galera, quem aqui? O nosso objeto direto. Ele só ficou com N aqui, ó. Ou com L no outro caso, em decorrência de quem? Por conta de quem? Da fusão com a terminação do verbo. Terminou em R, S, Z, o verbo fica quem? Lolós, lalás. Terminou em nasalização, o verbo fica quem? Nonós, nanás. Ponto importante para que nós passemos ao que interessa para a questão, que é a colocação em locução verbal. Que muito não caía, viu, gente? Isso aqui, ó, que não pode esquecer. Na parte de colocação avançada, vou chamar logo assim. Nós analisamos as regras. Vocês vão rememorar. Quando eu falo em regras, eu penso em quem? Próclise, ênclise, mesóclise. A que realmente interessa, presta atenção, presencial, galera do online, é a próclise. Vocês têm que centrar suas atenções aqui, ó, na próclise. E ao falarmos em próclise, é colocar o pronome onde? Antes do verbo. Próclise é colocar o pronome oblíquo ato no antes do verbo. Aí, ó, para que ocorra a próclise, eu tenho que recorrer a quem? As chamadas partículas o que, galera? Partículas o que, turma? Partículas atrativas. Tem que saber quais são. Uma vez elas existindo, você tem por obrigação, galera presencial, vocês do online, vocês têm obrigação, queridos, de colocar o pronome oblíquo onde? Antes do verbo. Ó,
Tem que reconhecer quais são. Mori, quais são as partículas atrativas? Esse eu vou listar para vocês, vou puxar para ali, tá? Ó, vem para cá online comigo aqui, ó. Ó, quais são as partículas atrativas, ó? Colocar a primeira. Indicadores circunstanciais. Gente, o que indicar circunstância atrai. Indicadores circunstanciais. Mora, quais sejam? Esses aqui, ó. Advérbios, locuções adverbiais, conjunções e orações subordinadas adverbiais, galera. Vai ser esse povo aí, esse grupinho aí, ó. Quaisquer indicadores circunstanciais serão, nesse caso, partículas ou termos atrativos. Serão atrativos. Massa, Moura. Quem mais? Pronomes. Toda e qualquer espécie de pronome? Não. Toda e qualquer espécie de pronome? Nada. Olhe bem agora. Quais serão esses pronomes? Pronomes, ó. Indefinidos, pronomes relativos e pronomes demonstrativos, tá certo, gente? E pronomes demonstrativos. Bom, em termos realmente consensuais, em termos de gramática, partículas atrativas, galera do presencial, vocês do online, é esse povo aí, ó. Indicadores circunstanciais, quem? Advérbio, locução adverbial, conjunção, oração adverbial. Pronomes indefinido, relativo para colocar antes do verbo e demonstrativo. Só uma ressalva, viu, gente? Essa partícula eu vou colocar como obis da obis isso. Só para rememorar. Obis da obis. Queridos, olha quem. Essa aqui, ó, sempre atrai. Quero nem saber qual é a função dela. Ela sempre atrai. O que, independente, ó, independente da função, atrai. Quero nem saber o que ela é. Aparecer na sua prova, ela é termo atrativo. Ela é partícula atrativa. A partícula aqui sempre atrai termos. Sempre atrairá. Eu me refiro aos pronomes oblíquos átonos. Beleza? Aqui é um resumão de colocação pronominal básica e um pouquinho da avançada. Terminem, que eu vou listar uma teoria do que nos interessa para que eu falar uma coisa aí, para que eu fale, perdão, uma coisa que vai cair na letra A, que é isso aqui, ó. Colocação pronominal em oblíquos átonos. Colocação pronominal em oblíquos átonos. Colocação pronominal em oblíquos átonos. Desculpe, colocação pronominal em oblíquos átonos, em locuções verbais. Em locuções verbais. Oblíquos átonos eu coloco, né? Isso, oração subordinada adverbial. Em locuções verbais. Em locuções verbais, isso aqui. Pronto. Aí eu falo a teoria e dou os 3 exemplos e a gente volta para a questão. Beleza? Termine aí, que é só assim, na base do esquema, na base do resumo. Aprofundamento serão os senhores, estudando em casa, a galera do online também, e procurando essa matéria. Se eu estou citando, vocês têm que aprofundar. Beleza, gente? Que é de suma importância. Aqui não tem, dispomos de pouco tempo, é para dar mais um direcionamento e fazer um aspecto de revisão. Massa? Colocação pronominal em locuções verbais. Posso? Tô no aguardo. Tô no aguardo aí. Quando concluir, me dá um alô para a gente já começar essa parte. Ok? Show? Galera, presta atenção agora. Online, presta atenção em vocês de presencial. Porque há muito não cair a questão assim, viu? O critério de colocação pronominal em locuções verbais, não vai, ó, considerar essa danada aqui. Pouco importa para a locução isso aqui. Ah, se tiver termo atrativo, problema. Se não tiver, problema também. Então nem aí. Aqui na locução verbal, gente, o que é locução verbal? Locução verbal é o que, galera? 2 ou mais verbos equivalendo a 1. Massa. O critério de colocação pronominal em locuções verbais vai considerar o verbo principal. O segundo verbo. Dependendo dele, é que eu posso colocar o oblíquo antes, no meio ou depois da locução. Dependendo dele. E aí como é que fica isso? Anota por gentileza a teoria. Bora online. Anota também. Coloca assim, ó. Independente de haver ou não termo atrativo, independente de haver
ou não termo atrativo, independente de haver ou não termo atrativo, independente de haver ou não termo atrativo, vírgula. O pronome oblíquo átono, anotem, o pronome oblíquo átono poderá ser posto antes, no meio ou depois da locução. Olha aí, o pronome oblíquo átono poderá ser posto antes, no meio ou depois da locução. Antes, no meio ou depois da locução. Antes, no meio, depois da locução. Se o verbo principal estiver no infinitivo ou gerúndio. No infinitivo ou gerúndio. No infinitivo ou gerúndio. Se estiver no infinitivo ou gerúndio. Ponto. Encontrando-se o verbo principal no particípio. Encontrando-se o verbo principal no particípio. Vírgula. O oblíquo só poderá ser colocado. Antes ou no meio da locução. Colocou isso aí? Antes ou no meio da locução. Fechou. Galera, exemplos. Anota aí, por gentileza. Anotem. Que, se desejou ver, que se está vendo, ou que se tinha visto. Galera, 3 situações, só para ilustrar a gente voltar para a questão. Que se desejou ver, que se está vendo e que se tinha visto. Anota aí, por gentileza, essas situações para a gente poder materializar o que eu acabei de dizer em termos de obs. Simbora, sobrevive, meu filho, que eu estou sobrevivendo, viu? Tamo junto. Vamos embora. Que se desejou ver, que se está vendo e que se tinha visto. E aí, posso? Show? Galera, atrai ou não atrai? Presencial e galera do online, questione-se. E aí, pessoal, atrai ou não atrai, turma? Perfeitamente. O que atrai ou não atrai? Atrai. Aí, veja, eu estou diante de locuções ou não estou aqui? Estou. Verbo ver, R, termina o quê? Em infinitivo. Vendo, NDO, é o que, galera? Gerúndio. E visto, eu não posso botar vido, que não existe, mas é o visto com o valor de particípio. É o particípio regular. Eu não poderia dizer se tinha vido. É visto. Beleza, mas é particípio. Vem cá. Eu tenho aqui pronome oblíquo átono. Tenho ou não tenho, turma? Tenho. Você não está vendo, não? Tenho, não tenho? Galera do online, presta atenção. Tenho. Se eu perguntasse sobre a colocação do pronome, como é que ficaria aqui? Como é que seria? Me ajuda, vai. Ei, o verbo é infinitivo ou não? É. Pode ser aqui, pode ser no meio e pode ser depois. Poderia ser que se desejou ver, que desejou se ver ou que desejou ver-se. As 3 formas estariam corretas. No outro caso, olhei, está no gerúndio ou não? Pode ser antes, pode ser no meio ou pode ser após. Mesmo, insisto, galera do online, insisto, mesmo existindo uma partícula atrativa, galera. Mesmo existindo uma partícula atrativa, que se está vendo, que está se vendo ou que está vendo-se. Agora, particípio só pode ser que se tinha visto ou que tinha se visto. Não pode colocar depois.
Quando o verbo está no particípio, você não pode colocar o pronome oblíquo depois dele, na locução verbal, claro. Lembrem que essa colocação, galera do online, você de presencial. Essa colocação é só para quem? Para as... Que nesse caso eu não estou preocupado se existe ou não partícula atrativa. Minha preocupação qual é? O verbo principal. Beleza? Ficou claro na parada agora, gente? Tranquilo? Termina para voltar para a questão, vamos embora. Voltar para a questão. Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês na questão. Título de obs também. Vamos embora, vamos embora. Posso? Vamos nessa? Galera, questão número 1, online, presta atenção. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizada corretamente em letra A. Que pretende construir? Olha para cá. É isso aqui ou não? Ó, é. Mesmo que tenha partícula atrativa, poderia ser no meio ou depois aí. Sem pró. Beleza, online? Aí veja, ó. Que pretende construir máquinas multifuncionais. Digam aí para mim as possibilidades. Bora, galera. Como é que poderia ficar? Que pretende construir máquinas multifuncionais. Ajudem-me. Que as pretende construir. Que pretende as construir. Que pretende construí-las. A resposta é uma dessas. Se não tiver isso aí, está errado na sua questão. Que as pretende construir, que pretende as construir ou que pretende construí-las. Concorda comigo ou não? Tem alguma dessas aí? Errada. Não é a nossa. Você sabendo como proceder, você já olha e diz, está errado, não é a minha. Ou se estiver procurando errado, você marca. Beleza? Vamos embora. B. Que desejam limpar seu carpete. Segunda vez, ó, que aparece locução verbal. Que desejam limpar seu carpete. Como é que ficaria? Que, eu quero as 3 possibilidades, porque o verbo está no infinitivo. É antes, no meio ou depois? Bora. Que o desejam limpar, presta atenção online. Que desejam no, nasalização. Que desejam no limpar, e quem mais? Que desejam limpá-lo. Olhe para o lado, tem algum desses? Não, tem desejam o, é desejam no. Nasalizou é no. Nonos, nós. Desculpe, nonos, nanás. Letra C. Precisa processar dados coletados. Como é que ficaria? Precisa processar los. Está aqui, ó. Terminou em RSZ, lolós, lalás. Está ao lado o quê? Processá-los. Letra C é a resposta. Pode marcar. Letra C é a resposta. Letra D. Que busque uma caneca. Opa, presencial e online, presta atenção. Se é que busque, só tem um verbo, vigora essa regra. O que atrai. Que busque uma caneca. Se for só um verbo, partícula atrativa obriga o oblíquo a ficar antes do verbo. Então fica como que a busque. Como é que está aqui no contexto? Que busque a errado. É que a busque, que atrai. Quando for um verbo só. Requerem um grande conjunto de habilidades. Vamos. Requerem no. Não nasalizou no final? Não é requerem? Não é nasalizado, gente? Não é um grande conjunto, é nó. Nó, requerem nó. Então, ó, requerem no. Ele colocou quem? Requerem? Errada a questão. Portanto, número 1, resposta, letra C de casa. Item 2. Está empregado corretamente o elemento grifado na frase. Galera, pronome relativo. Pronome relativo. Não tem para onde correr. Só um resuminho de pronome relativo, rapidola. Anota o seguinte, para questão de emprego, tá? Aí vai aparecer aqui, deixa eu ver se aparece. Não, apareceu. Letra C tem a exceção, vou fazer um óbvio para ela também, tá? Só para a gente rememorar. Revisão. Vamos nessa. Para cá, galera do online, vem comigo aqui. Revisão dos pronomes relativos gerais em termos de emprego e da exceção com cujo, cuja, cujos ou cujas. Vamos lá. Progredindo. Ok, pessoas, anotem por gentileza. Pronomes relativos, a primeira coisa para lembrarmos. Pronomes relativos, queridos meus, como identificá-los? Online e presencial. Como identificar essa galera? Substituir por quem? O qual, a qual, os quais ou as quais. Galera, tudo a que eu denomine ou classifique de pronome relativo há de me permitir o substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais.
Não tem como. Até a exceção. Todos. O qual, a qual, os quais ou as quais. Show. Agora em termos de empregabilidade. Vou colocar aqui, ó. Emprego. Em termos de emprego. Empregabilidade. Presta atenção. A gente vai ter, ó. Que. Presta bem atenção. Vou colocar aqui um grupo geral. O qual. Ou os quais. A qual. Ou as quais, temos isso, cujo, depois eu vou falar a miúdo mais sobre isso ali, cujos, tá certo? Cujos, essa, e cuja e cujas. Galera, esse pessoal são, como eu costumo dizer em sala, os coringas dos pronomes relativos. Mora, em termos de empregabilidade, quando é que eu posso me valer? Presta atenção, galera do online, você é presencial. Quando eu posso me valer de que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos ou cujas, para se referir a qualquer núcleo. Qualquer núcleo, galera. Seja pessoa, lugar, tempo, o que for. Eles servem para ser empregados, para aludirem, para se referirem a qualquer núcleo. Essa galera aqui são os coringas. Depois a gente vai ver na questão. São os coringas. Outra, vamos trabalhar agora os exclusivos. Quem? Quando é que eu posso empregar o quem? Quando for alusivo a um antecedente indicativo de pessoa. Pessoa. Beleza? Presta atenção, galera do online. Olha aí. Pessoa. Outro ponto, ó. Onde, ou também aonde que seja, para a indicação de lugar. Perfeito. Lá vem, ó. Quando? Quando para quê, galera? Tempo. Tempo. Quando para tempo. Tá certo? Como? Como? Para núcleos que nos remetam a modo, maneira ou forma. Beleza, gente? Modo, maneira ou forma. Tá aqui. Basicamente, com relação à representação, nós temos isso. Vou até colocar só mais um para indicar aqui. Vou colocar aqui mesmo, tá certo? Ó, esse povo aqui. Quanto, quantos, quanta ou quantas. Essa galera aqui, Moura, emprego para quê? Quantidade. Ideia de quantidade. Pronto. Isso aqui auxilia muito, presta atenção, presencial, galera do online. Olha aí. Auxilia e muito, tá certo? A questão da empregabilidade pronominal. Agora não esqueçamos, olha aí. Nós temos pronome relativo. Falou em pronome relativo, galera, eu penso logo em quem? O qual, a qual, os quais ou as quais. Agora, para termos de empregabilidade, temos que nos preocupar com essas representações aqui, ó. Porque eles pedem para substituir ou pedem para que nós analisemos se o pronome empregado está corretamente feito. Então tem que saber isso aqui, viu? Perfeito? Tranquilo? Isso aqui é a primeira parte. Anotem, vamos à seguinte, que tem a ver com a exceção à regra. A exceção. Que exceção vai ser essa? O emprego de cujo, cujos e cuja, cujas. Pronto. Terminei para a gente vir para cá? Anotem, por gentileza. Vamos ao trabalho, senhores. Galera aí da live, como é que tá? Tamo junto, é nóis. Foi na missão, é desse modelinho, viu? Vamos nessa. Não estão aqui conosco materialmente, mas estão espiritualmente. Não é isso que vale é o conteúdo. O que vale é o conteúdo. Ok? E aí, podemos? Show? Galera, deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Regra geral, presta atenção, galera do online também o pé, ó. Questione-se aí a respeito disso. Se eu substituo um termo que eu julgue ser pronome relativo por o qual, a qual, os quais ou as quais, qual é a regra geral deles? A regra geral, presta atenção, galera da live aí, ó. Presta atenção, qual é a regra geral dos pronomes relativos? Se referem, e nesse caso concordam com o antecedente. A regra geral. Se eu emprego o qual, a qual, os quais ou as quais, muito claro isso, presta atenção, viu online? Olha aí, se referem ao antecessor e vão concordar com ele. Concorda comigo ou não? Certo? Depois a gente vai colocar isso na prática aí na questão. Esses carinhas aqui, ó, representam a exceção. O ponto crucial é esse. Por que, Moura? Porque eles concordam, ó, com o elemento sucedente, gente. Sucedente. Eles concordam com quem vem após, viu, online? Presta atenção, ó. Eles concordam com quem vem depois. Ah, mas eles se referem a quem? Ao antecessor. Mas eles concordam com quem vem após.
Sempre isso. Não esqueçam. Outro detalhe, ó. Eles não admitem artigo posterior. Guardem isso. Eles não admitem artigo posterior. Por exemplo, viu na sua prova, galera do online, vocês do presencial e a galera da live. Se viu na prova, cujo O, cuja A, cujos Os, cujas As, errado. Eles já cumprem o papel determinante. Eles não precisam de outra coisa que figure como ele, ou seja, como um determinante, que é o artigo. Viu na prova, insisto, cujo O, cuja A, cujos Os, cujas As, já sabe que está o quê, galera? Em presencial e online? Errado. O terceiro eu vou querer que vocês anotem, porque eu vou dar 2 exemplos e a gente volta para a questão. Mora as questões todas serão assim com esse nível de óbvios? Não. Eu estou me demorando naquelas que realmente me renderão mais óbvios. Haverá outras aí, umas 2 ou 3 que serão bem rápidas. Por isso que eu estou dando profundidade a quem é necessário. Beleza, gente? Nas questões aí. Tranquilo? Isso aqui é muito necessário. Figurou em todas as provas até hoje de FCC. Todas. Primeira e segunda questão, cadeiras cativas, tá certo? Então, olhe bem. Cujo, cuja, cujos ou cujas concordam com o elemento sucedente. Não admitem artigo posterior. Gente, esse terceiro item, presta atenção, galera do online aí, vocês presencial. Olhe bem, esse terceiro é para todos os pronomes relativos. Todos, viu? O que eu vou dizer agora. Não é só para exceção, não. É para a exceção e esse grupo aqui, ó. Para todos os pronomes. Coloca aqui ao lado logo, entre parênteses. Válida para todos os pronomes relativos. Essa regrinha aí. Válida, viu, galera do online? Válida para todos os pronomes relativos. Anote bem isso. Válida para todos os pronomes relativos. Válida para todos os pronomes relativos. Válida para todos os pronomes relativos. Show? Anotemos aí, por favor. Para que se empregue preposição. Anotem, bora live, anota aí, meu povo. Estamos sentindo sua falta, venha pra cá, é nóis. Para que se empregue preposição antes do pronome, para que se empregue preposição antes do pronome, anota aí online, para que se empregue preposição antes do pronome, vírgula, deve-se observar a regência do termo posterior. Para que se empregue preposição antes do pronome, vírgula, deve-se observar a regência do termo posterior. A regra geral é essa. Deve-se observar a regência do termo posterior. Moura, como assim? Coloca 2 exemplos, por gentileza. 2 situações, bora. Coloca aí, por favor, pessoal. Presencial e online, olha pra cá. Eu digo assim, ó. Eis o candidato, ó, me referir. Pronto, tá aí. A gente vai trabalhar aqui possibilidades, tá certo? Outra situação. Aqui está o professor, matéria, gostei. Pronto. 2 exemplos para ilustrar tanto a questão da exceção, como também dos outros pronomes de uma forma geral. Anote. Eis o candidato, me referi, ou aqui está o professor, matéria, gostei. Anota aí, viu, online, vocês presencial. Vamos trabalhar em cima disso. Podemos? Vamos nessa, galera. Aqui, eu vou trabalhar regra geral ou exceção. A primeira pergunta que você deve se fazer. Aqui eu vou trabalhar regra geral ou exceção. O que é que você acha? Eis o candidato, me referi. Caberia aqui um cujo, cuja, cujos ou cujas? Nem pensar. Então é regra geral. Beleza. Na hora que eu percebi, presencial, galera do online, pessoal da live aí. Ó pra cá, é geral aqui, é todo mundo. Várias câmeras, vários holofotes. Igual a música do Rapa. Ó, eis o candidato, me referi. Presta atenção na situação, presencial e online, olha pra cá. Eu já detectei que se trata da regra geral. Confere, turma, sim ou não? Sim, agora eu vou me preocupar com que pronomes eu vou lidar aqui. Eu olho para o antecedente, isso aqui é gente ou não é? É, então já posso pensar em quem de cara? No quem, ou não? No quem? Não é pessoa? Candidato é gente, pelo amor de Deus, vocês são gente. Oh, quem? O que mais? Cujo não, cujo é para concordar com quem vem depois. Não cabe aqui exceção. Se é o candidato, o qual... Por hora a gente está só cogitando os pronomes. Quem mais? Só falta um. Que? Pronto.
Agora, uma vez percebido qual pronome empregar, eu tenho que saber, olha bem, galera do online, se exige ou não preposição antes dele. Aí eu olho para cá, ó, segundo a regra que eu lhes disse. Me referir. Quem se refere a. Esse A vem para cá, ó, para antes deles. Então a correção ficaria, olhe para cá. Eis o candidato a quem me referi, ao qual me referi ou a que me referi. Sem acento grave nenhum. Não tem acento grave, a crase não tem aí. Não é feminino? Vem para o outro aqui, ó. Aqui está o professor, matéria gostei. Aqui cabe um cujo, cuja, cujos ou cujos ou não cabe? Cabe. Porque ele vai concordar com qual termo? Com o termo matéria. Eu posso colocar cuja a matéria? Não. Não admite artigo posterior. Então ficaria, aqui está o professor, cuja matéria gostei. Mas vem aquela historinha, presta atenção, ó. Se eu gosto de algo ou de alguém. Pediu a preposição do i, não pediu? Preposição vindo de termo posterior, ela vai para onde, galera? Para antes do pronome. Então ficaria, aqui está o professor de cuja matéria gostei. Pronto, seria isso. O raciocínio de uma forma geral para responder questões como essa de número 2, viu, galera do presencial e online? É isso aqui. Não foge muito a isso, não. Quer ver? Vamos para as questões? Vamos lá resolver a questão? De número 2. Terminem sua anotação para que nós solucionemos aí item 2. É disso que precisávamos para responder uma questão desse teor aí, viu, galera? Vamos nessa. Sobreviva aí, meu filho. Não cabe. Vou logo lhes dizendo, para que o cujo, cuja, cujos ou cujas venha a caber em alguma possibilidade de exemplo, é só se depois vier pelo menos um substantivo. Para poder justamente com ele concordar. Como aqui não tem, ó, já anula a possibilidade. Perfeito? Galera, questão número 2, vamos. Online presencial, venha comigo. Nós temos, ó, está empregado corretamente o elemento grifado na frase. Letra A. A Dona Irã Barbosa, a qual... Pode. Se é o masculino antecedente, como é que eu vou colocar a qual? Estou colocando aqui em xeque a opção sexual do cara. Não é verdade? Errado, gente. Deveria ser cuja primeira tentativa, né? Para concordar com tentativa aí, não é isso, online? Cuja primeira tentativa, já está fora. Letra B. Em 35, a Dona Irã ganhou um concurso com a marchinha carnavalesca, pela qual foi eleita, nada disso. A qual foi eleita ou que foi eleita. Porque quem elege algo ou alguém, meu filho. Não precisa de preposição alguma aí, concordam comigo ou não? Na verdade, equivocado. Letra C. Nas canções de Adoniran, a linguagem cujos traços coloquiais são facilmente percebidos, perfeito. Cujos traços. Olha aí, concordando com o substantivo traços, está vendo? E não colocou o artigo posterior. Cujos traços coloquiais são facilmente percebidos, reproduz o modo de falar de certas camadas sociais. Letra C, viu? Letra D, para a gente ter certeza. Dona Irã Barbosa, o qual o verdadeiro nome era João Rubinato, não, é cujo verdadeiro nome, concordando com quem vem o que, galera do online? Após, cujo verdadeiro nome era João Rubinato, foi considerado e por aí vai. Letra E, certas composições de Adoniran, nas quais incluem, não, entre as quais, dentre as quais, é entre elas, né? Entre elas, incluímos essas aí. Perceberam? Galera online, percebeu também? Resposta, portanto, confirmadamente. Item 2, letra C de casa. Ele queria perfeita, letra C de casa. Percebeu aí, galera da live? Show? Tranquilo? Questão de número 3. Vamos nessa. Quase chegando o momento? Quase chegando o momento? Vamos embora. Questão de número 3. É que eu estou sentindo um cheirinho assim agradável. Delicioso. Ainda mais eu que estou o dia todo de fome, meu. Só tomando soro, não? Vamos embora. Oi. A B, não, a B seria, vamos refazer a B. Em 35, a Dona Irã ganhou um concurso com a marchinha carnavalesca, a qual ou que foi eleita. Porque o que, como serve para qualquer coisa também, caberia. Gente, normalmente onde cabe o qual, a qual, os quais ou as quais, cabe o que? Que o que é invariável serve para pessoa, animal, gente, serve para tudo, tá ok? Para coisa que seja. Galera, 2, portanto, ficamos assim acertados. Letra C de casa. Questão 3. Questão 3, eu julgo vai cair novamente essas por vindouras provas aí, TRF, TRT, porque a cada 5 cai em 5. Esse tipo de questão. Vocês estão vendo qual verbo que está destacado aí?
funcionavam. Eles adoram FCC não. Quaisquer bancas, galera, do país aí, da galáxia, pronto. Da galáxia. Adoram o pretérito imperfeito. Por quê, Moura? Normalmente eles têm aparições diferentes para indicar a mesma flexão. Como assim? Vamos trabalhar? Presta atenção. Obs, bora. Obs, é tudo obs. Tudo obs. Até o fim. Até o fim. Qual é o fim? A assinatura do termo de posse. Aí, meu filho, vai ser feliz. Morra Mourão, morra o Iapo, morra todo mundo. Vai ser feliz, meu filho. Porque a vida é curta, viu? Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, questão 3. Vamos fazer a análise a partir do enunciado, online e presencial. A partir disso a gente chega no que eu quero em termos de obs, para que solucionemos a questão. Ele diz, justamente onde funcionavam as principais repartições públicas da colônia. Funcionavam. Ele fala assim, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em. Tem que saber que isso aí é um pretérito imperfeito. Eles adoram, eles têm predileção para o pretérito imperfeito, gente. Como demais bancas. É só colocar o seguinte, bora para obs. Desinências. É isso aqui, Demarcadoras. Desinências. Demarcadoras do pretérito imperfeito do modo indicativo. Deve cair nessas porvindouras, como eu disse, provas aí do TRF e TRT, gente. Não tem pra onde correr, não. Eles adoram, tem predileção. Por quê, Moura? Olhe pra cá primeiro. Ao falarmos, queridos meus, em desinência, eu penso em quê? Terminação. Falou em desinência verbal, é a terminação, queridos. É a terminação. É a terminação que, por óbvio, vai indicar aquela flexão. Ou seja, aquele tempo e aquele o que, galera? Aquele modo. Seria isso. Aí como é que a gente coloca isso na prática? Lembrar o seguinte. Em termos de conjugação verbal, olhe para cá para rememorar. Conjugação verbal. Em termos de conjugação verbal, perfeito? Nós vamos ter, 3 terminações cabíveis. Lembram? Verbo de primeira conjugação, quando terminar em quê? AR, isso é importante, para a gente poder trabalhar as desinências. Verbo de segunda, que é o que, galera? É R ou OR. E verbo de terceira, que é aquele terminado em IR. Vamos ao trabalho. Pessoas, a jogada é a seguinte, As desinências que são demarcadoras do pretérito imperfeito, para cada terminação dessa, são distintas. Por isso que ele cobra. Por isso que elas cobram uma questão dessa. Se o verbo terminar, por exemplo, em AR, aprovar. Um exemplo. Aprovar. A desinência demarcadora vai ser essa aqui, Vá ou vão. Aprovava, como está aí, funcionava. Ou funcionavam. Se for ER ou OR. 3 possibilidades. 3. Quais sejam? Olha aqui, Ia ou iam. Vou dar um exemplo. Socorrer. Ficaria socorria, socorriam. Se fosse, por exemplo, obter, vai ser inha ou inham. Obter, obtinha, obtinham. Também é pretérito imperfeito. Se for supor, vai ser unha ou unham. Ou seja, supunha ou supunham. O raciocínio é esse. Assim sendo, meu filho, tem algum aqui igual? Tem, galera? Não. Mas todas são demarcadoras de quem? Pretérito imperfeito do indicativo. A IR é igual a essa aqui. Vai ser ia ou iam. Se fosse, por exemplo, um verbo, galera do online presencial, partir. Fica como? Partia ou partiam. Entenderam a jogada? Simples assim. Pare só um pouquinho de anotar. Você anota já. Letra A. Qual é o verbo que está aí? Procura o verbo. É esse. Porque ele colocou um verbo irregular, o escroto. Colocou um verbo irregular. Só para você pegar, quem decorou isso aqui se estrepava aí. Ficava dizendo que não tinha resposta à questão. Que não vai ter nenhuma dessa. Ele meteu um verbo irregular, que é o verbo ser. Não existe verbo ser, nenhuma terminação dessa. É irregular online. Sua resposta é essa. Cuidado com os irregulares. Vou provar a vocês. Letra B. Qual é o verbo que está aí? Letra B. Deixou. Pretérito perfeito do indicativo. Aí se você fosse conhecendo os demais, você chegava à letra A por anulação. Por anulação. Talvez não por certeza. Letra C, qual é que está aí? Estimam. Qual é, galera do online? Presente do indicativo.
Estiram é o presente do indicativo. Letra D, diga o verbo. Pôs. Pôs é o quê? Pretérito perfeito do indicativo. A letra D. Pôs, pretérito perfeito do indicativo. Letra E, o que é que nós temos aí? Começaram, pretérito perfeito do indicativo. Se você tivesse convicção nos demais, você chegava à letra A por exclusão. Cuidado com os verbos irregulares. Eles fogem à regra geral. Galera, decora isso aqui, assiste 10 mil aulas minhas, decora isso aqui. Chega na hora da prova, vê um era, aí pega e morre. Porque não entendeu que era um verbo irregular. Beleza, povo? Tranquilo, fechado? Vamos embora, online, termine de copiar. Questão 4, vai ter uma óbis para ela também, mas é rápida. A óbis da 4 é rápida. Perfeito. Termine aí para a gente fazer a óbis da 4 e prosseguirmos. Beleza. Termine aí e venham para cá, tá? Para a gente poder fazer a óbis. Passado do passado. Beleza, pessoas? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Galera do online presencial, vamos nessa. Questão 4. Queridos meus, questão 4. Eu tenho aqui, ó. Já tenho lido que ele usa uma língua misturada do italiano e português. Ele quer que você pense nisso aqui, ó. Mas aqui é outra representação, é outra exceção à regra. Eu vou puxar do pretérito mais que perfeito, mas vou chegar nessa resposta aqui. Preste bem atenção. Galera, o pretérito mais que perfeito, o simples, o regular, né? Forma verbal simples. Ele tem a terminação ara, era, ira, ora. Jogara, perdera, partira, fora, não é verdade? Não é isso, online? É isso aí. Mas eles gostam muito de recorrer à representação composta, ou seja, a representação de locução verbal que materializa esse fator de tempo simples. Aí é mais simples. Todo mundo normalmente faz uso da forma composta. Quem é que fala aqui no meio do dia a dia, ou no cotidiano, perdera? Ninguém fala perdera. Não adianta, é muito formal para nós, é até desconfortável, mas não está errado, claro, viu, online? Não está errado. Agora, o convencional, vamos colocar aqui o exemplo primeiro com a forma simples, mais ou menos assim, ó. Quando entrei, a aula já começara. Alguém fala assim? Fala nada? A gente vai falar como? A aula já... Como é que a gente falaria isso aqui? Pode falar, que a gente fala normalmente assim. Tinha ou havia começado. Não tem nem para onde correr. E não está errado. É apenas a forma. Presta atenção, viu, online? É apenas a forma composta do pretérito mais que perfeito simples. Só isso. Ele pede muito, do jeito que está essa questão aí. Sendo que eu não resolvo essa questão por essa linha de raciocínio. Porque quem está aí não é o pretérito mais que perfeito do indicativo composto. Não é. Veja aí, tenho lido, não é tenho lido? Não tenho lido? Pronto, vamos lá. Gente, primeiro entender essa jogada para eu chegar na questão aí. Entrei é o quê? Pretérito o quê, galera? Perfeito do modo o quê? Indicativo. Começara, só pela terminação você já matou. Isso aqui é o quê, gente? Pretérito mais que perfeito do modo o quê, queridos? Indicativo. Sendo que é a forma simples. Como é que fica a forma composta? Tinha ou... havia o que, galera? Começado. É assim ou não, turma? Não é isso? Galera online, tá percebendo aí? Ó, tinha ou havia começado. Quem está aí? Essa locução? Quem está aí, galera? Essa locução? Turma, é essa locução que está aí? É tenho lido. Não tem nada a ver com essa. Se fosse para ser o verbo lera, é tinha ou havia lido. Se fosse para ser lera, é tinha ou havia lido. Sempre vai ser tinha ou havia, galera. Você sabe que está aí, você olha para o verbo auxiliar e vê um verbo no presente indicativo. Concordam comigo ou não? Hein, online? Percebeu aí? Não é isso? Dica. Preste bem atenção que você vai anotar isso já já. Pegou o auxiliar. Pegou... aula.
Pegou o auxiliar, presta atenção, viu? Online presencial. Aqui é usual nosso. Você já guardou. Simples. Tinha ou havia mais um verbo no particípio é o mais que perfeito do indicativo. Perdera, tinha ou havia perdido. Partira, tinha ou havia partido. Ouvira, tinha ou havia ouvido. E por aí vai. Mas o que está aqui não é essa combinação. Dica, você vai anotar agora. A dica vai agora, anote. Ao longo da questão, anote aí online. Para a gente finalizar esse primeiro ponto. Coloque. Estando o auxiliar. Anote, que isso aí já caiu. Essa é a questão da FCC, gente. Estando o auxiliar, na questão 4, né? Estamos? Estando o auxiliar. Anote online. Estando o auxiliar no presente do indicativo. Olha a combinação flexional, viu? Estando o auxiliar no presente do indicativo. Estando o auxiliar no presente do indicativo. E o principal, o segundo verbo. E o principal. E o principal. E o principal. No particípio, como está aí, ado e doada, né, gente? Tenho lido, ado e doada, particípio. E o principal no particípio, viu, galera do online? Vírgula. Tem-se a forma composta. Tem-se a forma composta. Tem-se a forma composta representativa do pretérito perfeito simples. Essa locução que está aí, galera, vai dar o pretérito perfeito simples, viu? Não vai dar o presente, não. Não vai ser leio, não. Vai ser li. Procure que vai ter li nas respostas aí. Vai ter li ou não vai? Li. Entendeu a jogada? Sempre que vocês, presta atenção agora, para a gente poder criar uma máquina aí com relação a isso. Deparou com essa construção, já sabe que isso aqui é quem? Ó, tinha ou havia, mais particípio. É o mais perfeito indicativo. Se deparou com tenho lido, tenho estudado, tenho visto, vai dar o pretérito perfeito do indicativo. Não vai dar presente, não. Aí você pode perguntar, Mori, como é que seria o presente? Por exemplo, de vejo, estou vendo. Esse é o presente. A forma composta dele. Estudo, estou estudando. Se vi, tenho estudado, é estudei. Tenho visto, é vi. Tenho feito, é fiz. E por aí vai. Dá o pretérito perfeito simples. Foi claro, galera? Tranquilo, tranquilo? Momento da pipoquinha, cameraman. Show? Vamos embora comer pipoca. Vocês não fiquem só aí olhando, né? Aquela história da babinha do lado da boca, assim, que não tem acesso. Vamos comer lá então. Galera, depois do nosso break comercial para comida de pipoca, vamos voltar aqui. Já matamos quem estava nos matando. Vamos à questão de número 5. Questão número 5. Galera, a número 5 ela fala o seguinte. Uma cena da vida cotidiana, uma paisagem ou natureza morta poderiam constituir, olha a locução aí, viu, online presencial, poderiam constituir uma grande pintura, tanto quanto uma imagem da história ou do mito. Aí ele pergunta, ó, transpondo-se a frase acima para a voz passiva. Ele já está nos dizendo o quê? Que essa voz está na ativa. Só para rememorar, isso aqui é bem rapidinho, essa óbvio, ó. Seguinte, trabalhar aqui com as seguintes, vou colocar com um verbo só, porque o raciocínio, galera, é basicamente o mesmo, viu, presencial e online. Eu tenho assim, ó, Mourão, ó, resolveu as questões. Olha aí. Já na outra, as questões, olha bem, as questões foram resolvidas por Mourão. Beleza? Na outra, resolveram-se. Olha aí. Resolveram-se as questões. Olha o raciocínio. Queridos meus, só identificando as partes. Aqui eu pratico ou sou fração? Pratico. Voz o quê, então, portanto, aqui? Voz ativa. Não tem pra onde correr. O que materializa a voz ativa? Presencial, galera do online. Cara, praticar a ação. As partes são, ó, Mourão entra como o quê? Sujeito, agente. Resolveu. Quem resolve, resolve algo. Verbo transitivo, direto. As questões, objeto, direto.
Aí, na transposição, ou seja, na mudança, eu tenho as vozes passivas respectivas. Eu tenho aqui, ó, as questões foram resolvidas por Mourão. Praticou ou sofreu ação sujeito? Online presencial, bora? Sofreu, se elas foram resolvidas, as questões sofreram ação. Que voz é essa? Passiva. Tem aqui si na jogada? Tem partícula si aqui, meus queridos? Tem partícula si? Não. Tem locução verbal? Tem ou não tem? Passiva o que, galera? Analítica. Não tem pra onde correr. Tendo locução verbal, sofrendo ação e, claro, não dispondo do si, já sabe que a voz é passiva analítica. Aí vem pra cá, ó. As questões sofreu ação, é sujeito o quê? Paciente. Foram resolvidas é o que, galera? Locução verbal. Mesmo eu estando em voz passiva, mas tem alguém que age sobre o sujeito paciente, não tem? Esse cara aqui é quem? O agente da passiva. A estrutura é essa. Aqui no outro, ó, resolveram-se as questões. Veja que apareceu quem? O danado do si. Gente, quem resolve, não resolve algo ou alguém, não é isso? Presta atenção, viu, online? Olha pra cá. É um verbo transivo o quê? Direto. Muitos diriam que as questões é objeto direto. Nananina não. O objeto direto é o si. As questões vai ser o sujeito paciente. Não à toa, preste atenção, ó. Não à toa que aqui está resolverão, para concordar com o sujeito as questões. Resolveram-se as questões é o mesmo que dizer as questões foram resolvidas. Se fosse a questão, ficaria resolveu-se a questão. Percebeu aí, galera do online? Então, ó, esse se, vou até colocar vermelho para destacar bem, é o pronome apassivador e sintaticamente, ele é o que? É o nosso objeto direto. É o que nós temos. Então aqui é só para estruturar e vocês perceberem. Agora um detalhe muito interessante. Galera, na questão, isso aqui foi só estrutura, para que vocês se entendem e os senhores aprofundem isso, viu? Estou citando, a gente menciona aqui, só para ter um direcionamento de resolução da questão, mas aprofunde que é assunto certo. É outra cadeira cativa na prova. Transposição de vozes. Isso aqui é fato, meu filho. Aí ele fala, ó, uma cena da vida cotidiana, uma paisagem ou natureza morta, poderiam constituir, praticou, sofreu ação? Praticou. Isso é voz ativa. Poderiam constituir uma grande pintura, tanto quanto a imagem da história do mito. Ele pergunta, transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será, queridos, presta atenção agora, é só ler de trás para frente. Porque sempre quem sofre ação, olha para cá, ó, na voz ativa, quem é que sofre ação? O objeto é o objeto direto. Na voz ativa, quem sofre ação é o objeto direto. Então é só ler de trás para frente. Qual é o objeto direto? Olha aí, ó. Poderiam constituir uma grande pintura. O tanto quanto é só para complementar. O objeto direto é uma grande pintura. Então você começa com isso. Leia de trás para frente, vamos. Uma grande pintura poderia ser constituída. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha para cá, que é uma dica muito importante. Olha aqui, galera do online, olha para cá, ó, presencial também. Da ativa para a passiva analítica sempre aumenta. Eu não estou dizendo que duplica. Aumenta um verbo. 1, 2, 3, 4. 1 milhão e 1. Não duplica, aumenta 1. Por isso que aqui ficou, ó. Poderiam constituir, na hora que eu detectei que é uma grande pintura, ficaria como? Uma grande pintura poderia ser constituída. Já matou a questão. Resposta, letra D de dado. D de dado. Beleza? É uma questão de transposição de voz. É uma ideia de comparação. É adjunta adverbial. É junta adverbial. 5, portanto, D, terminem aí, vamos à próxima. Também tem a ver com transposição a 6, o raciocínio é o mesmo. Sendo que é o procedimento inverso. Ele pediu aqui da ativa para a passiva. Ele pediu agora o contrário, da passiva para a ativa. Ou ele pede uma para outra, ou o inverso, galera. Termine e voltemos aqui. Vamos nessa. Tá quase lá, quase. Pode perguntar.
Ativa, passiva, analítica. E passiva sintética. Nem coloquei, perdão. A passiva, ó, galera do online, passiva, quando tem o si, é passiva sintética. Tá certo? Ele também pode se chamar, já que tem o si, que é um pronome, passiva pronominal. Tá ok? Ou passiva sintética ou passiva pronominal. Só não esquecendo, galera, o si basicamente vai ter a condição de pronome passivador quando ele se relacionar com que tipo de verbo? Verbo transitivo direto. Ele vai ser o que desse verbo transitivo direto? Vai ser o seu objeto direto. E quem vem após é o sujeito. Forçando ao verbo com ele concordar. Ó. Tranquilinho? Vamos embora. Termine aí, vamos trabalhar. Posso? Show? Vamos trabalhar. Galera do online, acompanha aí. Qualquer coisa, galera aqui do presencial também tem acesso às vídeos? Tem, não tem? Pronto. Depois vocês peguem, podem rever. E não esqueçam de aprofundar esses tópicos, viu, galera? Não esqueçam. Volume de aula não é volume de estudo. Lembra que eu falo em sala. Item 6. As ruas estavam ocupadas pela multidão. Ó, as ruas, olha para aqui. Presencial, galera do online. Essa aqui, ó. Essa coisa aqui que está aí, ó. As ruas só mudam as peças. O jogo é o mesmo. As ruas estavam ocupadas pela multidão. É isso aqui, meu filho. Ó, sujeito paciente, locução verbal, agenda passiva. Aí ele perguntou assim, ó. As ruas estavam ocupadas pela multidão. A forma verbal resultante da transposição da frase assim para a voz o quê? Ativa. Qual é a dica? Sempre ler de onde para onde? De trás para frente. Então eu tenho aqui, ó. Mourão. Foi Mourão que agiu, por isso que ele veio para cá, ó. Sempre de trás para frente. Vamos. As ruas estavam ocupadas pela multidão. Vamos de trás para frente. A multidão ocupava. Ei, dica importantíssima. Anote logo ao lado da questão aí, por favor. Que eu escutei aqui um ocupou. Essa OBS aí tem tudo a ver com o que o pessoal que falou ocupou aí. E quem pensou de outra forma. Anote a OBS. No ato de transposição das vozes, a mudança das vozes, ativa para passiva e por aí vai. No ato de transposição de vozes, no ato de transposição de vozes, no ato de transposição de vozes, vírgula, devem ser mantidos os mesmos tempo e modo verbais. Devem ser mantidos, anote aí, viu, online, devem ser mantidos os mesmos tempo e modo verbais. Devem ser mantidos os mesmos tempo e modo verbais. Devem ser mantidos os mesmos tempo e modo verbais. Beleza, galera? Mora, por que não pode ser ocupou? Olha aí no original, não é estavam ocupadas? Vem pra cá, cameraman, com a galera do online, eu já apaguei. Coloquei aqui, ó. Lembra que eu coloquei aqui as desinências do pretérito imperfeito? Uma delas era o vá ou vão, né? Que tá aqui não. Tem que manter, viu, online presencial, o pretérito imperfeito. Se colocar ocupou, é pretérito perfeito, muda o tempo. Não pode, beleza? Sua resposta, portanto, é letra E. Letra E. Ele diz, ó, as ruas estavam ocupadas pela multidão. De trás para frente. A multidão ocupava as ruas. Beleza? Mantendo o mesmo tempo e mesmo modo. 6, portanto, letra E. Galera, questão 7 e questão 9. Vou fazer logo essas duas, tá? Que as outras 3 têm a ver com relação à parte de conjunções e tal. Só para reforçar. 7 e 9 é isso aqui, ó, óbvio. Pra gente finalizar. Porque as outras 3 é só relembrar de conjunções. Ó, é isso aqui, ó. Ó, o que é? Que tem caído muito agora em 2017 nas provas da FCC. Isso aqui. Oração desenvolvida e oração reduzida. Eles estão trabalhando direto isso aí. Prova recente 2017 caiu uma questão na FCC sobre esse tópico. Só para rememorar. A parada é a seguinte, gente. Características, ó. Colocando, só para a gente rememorar. Oração desenvolvida e oração reduzida. Deixa eu apagar isso aqui. Oração desenvolvida e oração reduzida. Nós vamos ter, ó, características. Oração desenvolvida. Ela vem com conjunção ou pronome relativo. E ela vem com o verbo em algum modo e em algum tempo. Ela vem assim.
Características de cada uma. Ó, oração desenvolvida, ela vem com conjunção ou pronome relativo e o verbo em algum modo e em algum tempo. Oração reduzida, ela vem sem conjunção ou pronome relativo, mas pode vir preposição, tá? Poderá apresentar preposição, certo, gente? Poderá apresentar preposição. O que ela não pode ter é conjunção ou pronome relativo. E o verbo dela, já vou colocar, verbo em forma nominal. Verbo em forma nominal. Percebeu aí, online? Vai anotando. Oração desenvolvida, ela vem com conjunção ou pronome relativo e o verbo em algum modo e em algum tempo. Oração reduzida, ela vem sem conjunção ou pronome relativo, pode até apresentar preposição, pode, mas o verbo dela vem em forma nominal, infinitivo terminado em R, gerúndio NDO, particípio ado e doada. É uma dessas aí. Moro na prática, só um exemplo para mostrar para vocês. Termine de anotar que eu vou mostrar aqui um exemplo. Quando eu chegar e disser assim, conteúdo, estudou mais horas. Pronto. Anota aí por gentileza para mostrar para os senhores e vou destacar logo a oração que nos interessa. Essa aqui, Vai lá, pessoal do online, anota também, por favor. Vamos nessa, sobreviva aí. Perfeito. E aí, posso? Vamos lá, terminando. Oração desenvolvida com conjunção pronome relativo e verbo em algum modo e em algum tempo. Oração reduzida sem conjunção ou pronome relativo, pode até apresentar preposição. Verbo em forma nominal. Pronto. Galera, olha para cá esse trecho destacado. Eu tenho aqui introduzindo esse trecho o para, sim ou não? Esse para é ou não uma preposição? É. O ver terminou em quem? R. R é o que, galera? Verbo na forma nominal do infinitivo. Confere ou não, turma? Eu sou, portanto, uma oração reduzida. Eu sou uma oração reduzida. Eu tenho introdução por preposição, não por conjunção ou pronome relativo, e meu verbo está na forma nominal. Aí o que é que ele gosta de fazer na hora da prova? Indiretamente ele pede para você desenvolver a oração. Porque na hora que ele pergunta assim, deixa eu logo dizer a vocês, olha bem, galera do online, quando ele pergunta a vocês assim, ei, essa oração remete semanticamente a que relação? Você tem que desenvolver, meu filho. Senão não tem como você perceber a relação. Então, para ver todo o conteúdo, estudou mais horas. Ei, se eu fosse, vem para cá comigo, desenvolver essa oração, levando em consideração, claro, o contexto. O que é que eu faria? Eu tenho que colocar uma conjunção pronome relativo e tenho que flexionar o verbo. Mas, claro, isso tem a ver com o contexto. Olha aí, Para ver todo o conteúdo, estudou mais horas. Lê de trás para frente. Estudou mais horas. Qual é a relação que há entre as duas? Perceba. Causal? Isso levando a isso? Não. Estudou mais horas a fim de que visse todo o conteúdo, com este propósito, com esta finalidade. A relação aqui é de finalidade, gente. Ficaria mais ou menos assim a oração desenvolvida, que ele gosta muito, viu? Se virem essa terminologia, já sabe. A oração desenvolvida também pode ser chamada de correspondente, tá, gente? Ou equivalente, dá no mesmo, viu? Se ele pedir a oração equivalente, se ele pedir a oração correspondente, já sabe que ele quer o quê? A oração o quê, galera? Desenvolvida. Desenvolvida. Então, aqui eu vou dar uma sugestão. Seria mais ou menos assim, a fim de que visse toda. E aí continuaria. Tá aí. Pronto, olha aqui. Online, presta atenção, a fim de que visse todo o... todo o conteúdo, estudou mais horas. Veja que agora, nós temos a locução conjuntiva aqui, é uma conjunção. Locução conjuntiva quer dizer conjunção. Locução conjuntiva
e o verbo dela flexionado. Tá aqui, ó, modificado. Beleza? Só para constar a informação, isso aqui seria o quê? O pretérito imperfeito do subjuntivo. Pronto. Seria isso. Veja, é o que ele gosta de pedir. É com esse raciocínio que vocês resolvem as questões 7 e 9. Salvo não é 9, né? A 9 que eu disse? 7 e 9. É sobre isso aqui. Beleza? E tem caído com extrema frequência. Viu, galera do online? Extrema frequência. Fechado? Termina o apontamento. Vamos voltar para as questões agora. Que as outras é só comentário relembrando conjunções. Para dar umas dicas aí. Beleza? Como eu lhes disse, aqui é foco, é só direcionar o estudo de vocês, é en passant. Senhores do online, é pegar isso aí, aprofundar, fazer mais questões, é volume e conteúdo disco, não é volume de aula. É procurar aprofundar esses tópicos, viu, gente? Estão caindo com muita frequência. Vamos embora. Número 7. Em julho de 1898, temendo por sua saúde, escreveu um testamento. Ó, temendo, sem conectivo oracional e o verbo no gerúndio. Isso é uma oração reduzida. Isso é uma oração reduzida, galera. Aí, olha o que ele pergunta, ó, com base nisso. Parará, parará. No período acima, a oração destacada tem valor. Queridos meus, presencial e online. Desenvolva para saber o valor, senão você não desenrola a questão. Olha o contexto, ó. Em julho de 98, temendo por sua saúde, escreveu um testamento. É só você pensar. O que o levou a escrever o testamento? Estava temendo por sua saúde, temendo morrer. Então, uma coisa levou a outra, ou não? Escrever o testamento foi consequência. Então, a causa foi o quê? A saúde dele. Ou o medo de morrer. Então, ficaria como essa oração aí desenvolvida? Já que temia por sua saúde, porque temia por sua saúde. Acabei de desenvolver a oração para vocês. Ou seja, relação de causa. Letra C. Letra C. Questão dessa, ou você desenrola e sabe desenvolver, você erra a questão, ou então chuta. Fazer o quê, né? Entendeu a jogada? Mas o assunto cai. Tenho falado inúmeras vezes. Os alunos chegam aqui dizendo pós-prova: Moura, rapaz, nem caiu gramática. Eu faço os comentários, a cada 10 questões cai 7 de gramática. O pessoal não está conseguindo identificar o assunto nas provas. Tem que tomar cuidado com isso, galera. Está caindo. O povo que não está identificando não está sabendo estudar. Questão 9. Sua marca será o poder que uma parcela cada vez maior da humanidade terá para se livrar da condição de mero consumidor e tornar-se também produtor de bens simbólicos. Acompanha aí, galera do online. Ele fala: é correto afirmar que a oração para se livrar, esse aqui, ó, de novo. Para, preposição, mais verbo no infinitivo. Isso é uma oração reduzida, galera. Isso é uma oração reduzida. Ele quer que nós falemos novamente a relação por ela estabelecida. Presta atenção, online. Para que eu fale a relação, eu tenho que fazer o quê? Desenvolver. Desenvolver para mim. Ó, sua marca será o poder que uma parcela cada vez maior da humanidade terá, a fim de que se livre. Finalidade de novo. Finalidade de novo, tá aqui, ó. Finalidade de novo. A fim de que se livre da condição de mero consumidor. Já estou desenvolvendo no próprio contexto. Resposta, portanto, letra B de bola. Questões dessa ordem, ou você sabe o tópico e o principal, sabe saída reduzida para desenvolvida, ou você não desenrola a questão. Fato, tem que desenrolar isso aqui. A cada 5 provas caiu em 3 a 4, viu? Incidência enorme em 2017 desse assunto aqui. Tem que saber manusear. Procurem questões e aprofundamento sobre isso. Beleza? Galera, as questões seguintes, 8 e 10 que ficou só, foi 8 e 10, na verdade, são só para vocês se identificarem com as conjunções e saberem a importância de se estudar. Aquela historinha que eu falo nos cursos regulares. Leia as conjunções. Saibam que relações elas estabelecem, né, online? Que tipo de outra conjunção pode figurar no lugar dela? Porque é o que eles perguntam. Vocês vão ver agora. Ó, questão 8. Ainda aqui a escola, aluno meu não leria mais o resto do texto. Ele viu ainda que, já pensou em qual das relações que eu digo que as duas são as mais cobradas em concurso? Quais são, gente? Adversidade e concessão. Vocês têm obrigação de saberem de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, os conectores que indicam concessão e adversidade. Porque eles sempre os cobram. Eles sempre os cobram.
Beleza, galera? Percebeu aí, galera do online? Ó, ainda que é concessão, meu filho. É concessão. Aí ele perguntou assim, ó. O termo grifado no trecho acima não pode ser substituído. Aí é que entra. Presta atenção agora. Só pra gente poder revisar isso e rememorar. Mas é rápido essa obs. Ó. Ei. Ele disse que não pode, não é isso? Não pode. Não esquecer, galera do online, presta atenção aqui, ó. Essa obra é muito interessante. Não esqueçam de adversidade e concessão. Sempre presentes nas questões que envolvam conjunções. Galera, adversidade, preste bem atenção. E concessão. Queridos meus, olha para cá. Adversidade e concessão. Olha aqui, online, presta atenção, presencial. Qual é a diferença deles? Gramatical. Adversidade é o quê? Coordenada. Concessão é o quê, galera? Subordinada. Agora, semanticamente são idênticas. Só vou falar o primeiro nome, o resto você vai ter que lembrar, tá? Oposição. Aí vem ressalva, contraste, contradição, contrajunção, contraposição e restrição. Não, justaposição não, contraposição. Isso, contraposição. Justaposição é um fenômeno da formação de palavra. Isso. Ó, adversidade gramaticalmente é coordenada. Diferentemente da concessão, que é o que, gente? Subordinada. Mas semanticamente são iguais, tá? Semanticamente são iguais. A prova está nessa questão. Olha o que ele perguntou na questão. Presta atenção aí, ó. Na questão, presta atenção online. Ele diz assim, ó. O ainda que o termo grifado no trecho acima não pode ser substituído por. Gente, embora é concessão ou não? É de oposição, é concessivo. Letra B, não obstante. Ele não é concessivo, mas é o quê, ó? Adversativo, é de oposição. Ele caberia no lugar dele, porque semanticamente são iguais. Letra C, com quanto é concessão? Lembra? C, concessão. Fala no curso regular. Letra D, por quanto? Começa com P. É depois e de porquê, é causa. É esse aí. É esse aí a resposta. É o pois, é o porquê. Começou com P, o por quanto, que é parecido com quanto. Lembram? Que eu fiz até a obra, galera do curso regular, galera do online aí, ó, fica atento. Aí vem, ó, mesmo que é outro concessivo. Então veja que eles, ó, pra cá, ele não fez qualquer problemática de distinção entre o aspecto gramatical. Ele só se preocupou com a semântica. Veja que ele colocou tanto adversativo como concessivo. Mas a resposta está muito clara e evidente. Qual é, galera do online? Por quanto? Que é causal. Que é causal. Eu tenho que ver a questão toda, mulher, porque tudo depende de como vai chegar. Qual é o problema da nova FCC? Ela está fazendo igual o CESP. O aluno sabe a matéria, lê a questão e erra a questão. Porque aqui não é a gramática pela gramática. É a gramática com sentido no contexto. Se só decorar as regras, vocês podem saber todos os conectores aqui, ó, que é o que a gente mais faz nos cursos regulares. Chega uma questão dessa, acaba se perde. Porque aqui ele não está prestigiando a regra pela regra. É a gramática contextualizada. Ou seja, igualmente como faz quem? CESP, Comperv, Funcerne. Banca de nível alto. FCC agora é briga para gente grande. Não adianta. Amador não vai chegar no nível da prova de língua portuguesa da FCC. Não chega. Não chega. A galera vai errar o assunto sabendo. Desculpa, errar a questão sabendo o assunto. Porque eles contextualizam. E não é fazendo não, é instigando para estudar, viu? Tem que estudar. E aí como é que fica a história? Volume de questões. Ver o assunto e descer a ripa fazendo questões. Beleza? Vamos para a próxima, para fechar. Oi. Não interessava se era coordenada ou subordinada. Ou seja, gramática aplicada ao contexto. Quando você prestigia uma questão, o critério mais semântico do que propriamente gramatical, é porque você está se preocupando com o contexto. É a gramática aplicada ao contexto. Fechado? Online. Última questão dessa hora feliz. Arrepiar é coisa estrangeira. Hora feliz, língua portuguesa. Ó, 10. Isso tem sua lógica na medida em que, não falei que caía? Cai. Na medida em que, o cara diz de cara, proporcional, errado, é causar. A medida que é proporcional. Ele já coloca intencionalmente. Por quanto causal? Com quanto concessivo? Ele coloca as parônimas, as que parecem no som e na escrita, mas têm sentidos diferentes para nos pegar. Então não esqueçam isso, ó. Se eu falo, para fechar, essa eles já gostam, viu? Ó, na medida
em que é diferente semanticamente que a medida que, queridos. Porque o na medida em que é causa, minha galera. E a medida que é o que, minha turma? Proporção. São relações semânticas diversas, mas, presta atenção, viu, online e presencial. Tanto essa como essa aqui são relações o que, Moura? Subordinadas de dependência. Aqui introduz uma relação subordinativa e aqui também. Mas aqui é causal e aqui é proporcional. Olha na questão aí. Volto para a questão, galera do online. Ele fala assim, ó. Na medida em que. Aí colocou. Aí ele fala, ó. Assinale a alternativa que poderia substituir a estrutura grifada sem incorrer em alteração. E, gente? Aí o cara que vai na história de decorar vai marcar a letra C. Porque vê que é parecida a pronúncia, a escrita e quer marcar C. Mas ele falou em semântica. Eu vou procurar outros conectores de valor o que, galera? Causal. Aí ele fala aí, ó. Letra A, proporção Q. Errado, é proporção. Letra B, a resposta. Essa é a resposta, eu já que. Não é porque é diferente nem nada não. É porque instaura a mesma relação semântica, gente. Letra C, a medida que? Fora. Letra D, conforme e conformidade. Letra E, ao ponto que? Isso aí é uma adjunta adverbial. Tem nada a ver com conjunção. Queridos, se inteiraram do novo perfil, é a gramática aplicada ao texto. Se só decorar, não chega no patamar da prova agora da FCC, beleza? Bons estudos, aqui finalizamos nossa hora feliz, viu, online?